Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu humilde missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o nosso dia com sua infinita graça e amor. Hoje acordamos com a dádiva da vida, com a oportunidade de escrevermos mais um capítulo na história das nossas jornadas. Que cada passo que damos seja guiado pela luz divina, iluminando o caminho que trilhamos. Nossa missão como discípulos de Cristo é espalhar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra, assim como Paulo, que se dedicou incansavelmente a compartilhar a boa nova. Também somos chamados a ser luz e sal para o mundo, levando esperança e transformação às vidas que encontramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos nossa série, episódio 6. Quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Hoje, com a história de Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Judas, não o Judas Iscariotes. Tiago, filho de Alfeu, ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, há pouquíssimos detalhes sobre a trajetória de Tiago, filho de Alfeu. Existe apenas 4 citações referentes ao apóstolo. Encontramos em Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 12 e 16 e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 3. Marcos, evangelista, usou a expressão Tiago ou menor, Mikros em grego, para distingui-lo do outro apóstolo de mesmo nome. Marcos 15, versículo 40. Provavelmente, Maria, mãe de Tiago, cita nos evangelhos, refere-se à mãe dos apóstolos, que também seguia Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 56, Marcos capítulo 16, versículo 1 e Lucas capítulo 24, versículo 10. A personalidade de Tiago, filho de Alfeu, é retratado como humilde e servil. Ele é lembrado por suas palavras de encorajamento e exortação nas cartas que levam seu nome no Novo Testamento. Essas epístolas, embora curtas, carregam uma mensagem poderosa de fé, prática e genuína. Tiago enfatiza a importância de viver a fé através de ações, demonstrando que a fé verdadeira é manifestada por boas obras e comportamentos justos. A tradição católica considera que Tiago, o justo, o meio-irmão de Jesus, autor da Epístola de Tiago, e o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, como sendo a mesma pessoa, o que não pode ser provado biblicamente. Há muitos historiadores que dizem que Tiago era irmão de Jesus ou meio-irmão de Jesus. A Bíblia em si não tem nenhum fato relevante que prova essa afirmação. Também é costume no povo judeu primos e primas chamarem uns aos outros de irmãos, de irmãs. Muitos confundem este simbolismo como que se Jesus tivesse outros irmãos. Outra teoria com pouca base é que o apóstolo Tiago, como eu já disse, seria irmão do apóstolo Mateus, chamado Levi. Marcos capítulo 2, versículo 14. Apesar de eles terem
o pai com o mesmo nome, Alfeu, essa teoria não tem comprovação bíblica ou histórica. Assim como são controversas, as informações sobre a sua vida, a sua morte também seguem na mesma linha. Alguns estudiosos, como Flávio Joséfo, relatam que o apóstolo morreu apedrejado. Na tradição ortodoxa grega, o apóstolo teria sido crucificado no Egito. Apóstolo Tadeu ou Judas. Judas, que significa Judá, era um nome comum nos tempos de Jesus. Existem poucos detalhes sobre o apóstolo e muitas teses a respeito do seu nome. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, Judas é identificado como Tadeu, ou Lebeu, que significa Judas, de Tiago. Marcos, capítulo 6, versículo 3, Mateus 13, versículo 55, e no evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 16. Seu nome aparece como Judas, filho de Tiago. A tradição católica defende a tese de que Judas de Tiago seria irmão de Jesus, aquele que escreveu a carta de Judas no Novo Testamento. Judas, capítulo 1, versículo 1. Já a tradição protestante respeita o termo literal Judas, filho de Tiago, distinguindo de Judas, o irmão de Jesus. Mais uma vez, deixando bem claro para vocês que não existem fatos históricos ou na Bíblia que Jesus tinha outros irmãos. Muitos tradutores com certeza se devem ter se confundido nas traduções dos pergaminhos antigos. Fica claro na Bíblia que também houve um grande esforço por parte dos escritores em deferir Judas Tadeu de Judas Iscariotes. João Evangelista utilizou a expressão Judas, não o Iscariotes, para identificar o apóstolo. João capítulo 14, versículo 22. Na última ceia, Tadeu perguntou a Jesus quando se daria a manifestação pública de Cristo ao mundo. João capítulo 14, versículo 22. Até aquele momento, os discípulos não entendiam que Cristo se revelaria através do Espírito Santo. Depois da ressurreição de Cristo, Tadeu esteve presente com os outros apóstolos em diversos momentos, como no Pentecostes, em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, e na escolha de Matias para o ministério apostólico, Atos, capítulo 1, versículo 13 a 26. Segundo a tradição, o apóstolo Judas Tadeu teria evangelizado na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga. Teria sido martirizado no ano 70 depois de Cristo, linchado a golpes de lança, machado e corrente. Há outros historiadores que dizem que São Judas Tadeu foi morto a flechadas. Irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos de coração por me acompanharem nesse episódio. Espero poder contar com vocês para os próximos. Em nome de Jesus, os agradeço. Amém.